internet vive dando problema, não sei mais o que fazer, contratei 500 megabits e a internet não funciona, é extremamente lenta, em parte da casa não funciona e eu quero cancelar a internet. Pois é, você que é dono do provedor, eu o técnico de Telecom, provavelmente você já escutou isso. Então, eu fiz vários vídeos no canal, eu vou deixar para vocês aí cada um deles relacionado a cada tipo de assunto que eu vou falar nesse vídeo. Primeiramente, quando você contrata 500 megabits, você precisa entender que você vai estar contratando uma banda, que você vai ter disponibilidade dessa banda, mas você não vai conseguir, na maioria das vezes, bater essa banda total em apenas um equipamento. Como assim? Quando você contrata 500 megabits, você está contratando uma banda que vai transferir por segundo, o próprio nome diz, 500 megabits por segundo. Mas se você tem duas medidas, quando você fala em bits, você tem a medida em bits e você tem a medida em bytes. Como assim? Geralmente, quando se refere a bits, você se refere à transferência de dados, velocidade. Então, quando você contrata 500 megabits, você está contratando 500 megabits por segundo. Mas qual é a capacidade de armazenamento? Ou seja, o que eu estou baixando realmente? Aí você já tem que entender o cálculo. E eu simplifiquei muito bem esse cálculo. Então, eu vou deixar uma lista dos vídeos principais por ordem. Eu acredito que é melhor eu criar uma ordem para você ir devagar, para você entender. Então, primeiramente, 500 megabits se refere a pelo menos, mais ou menos, bem simplificado, 50 megabytes por segundo. Então, você vai estar baixando 50 megabytes por segundo. Se você tiver um conhecimento mais aprofundado, você vai entender que um disquete, você que já teve acesso a um disquete, se você já é antigo aí na área de informática, você vai entender muito mais rápido esses conceitos. Se você é leigo, eu vou tentar ser bem simples. Por exemplo, quem teve acesso a um disquete, quem conhece ou conheceu um disquete, que é um disco flexível, magnético, parecido aí com fita magnética, fita cassete, VHS. Esse disquete aqui só comporta 1.44 megabytes. Então, se você está transferindo, se você contrata uma banda de 500 megabits, que é aproximadamente 50 megabytes, você vai estar fazendo o download de pelo menos aí, como é 1.44, vou fazer uma conta bem simplória aí, 35 disquetes, mais ou menos. Você vai estar transferindo 35 disquetes por segundo. Claro que esse disquete hoje ele é muito pequeno. Talvez você consiga colocar um documento de Word dentro dele. Uma foto aí de baixa qualidade, que é uma foto de 13 megabits, de 13 megapixels, né? Ele já vai pegar aí pelo menos uns 4 ou 5 megabytes, então já não caberia. Mas no passado a tecnologia permitia, até porque a qualidade das imagens não era tão alta, não era Full HD, 4K, 8K, então cabia no disquete. Então, resumindo, um download de 50 megabytes por segundo é aproximadamente uns 35, mais ou menos aí, fiz uma conta por baixo, 35 disquetes. Aí você vai falar, mas é muito pouco, realmente, esse armazenamento ali é muito pouco, mas eu vou aumentar um pouco mais. Eu tenho aqui na minha mão um CD-ROM, está até tapado aqui, que eu escrevi em cima, a capacidade dele é 700 megabytes. Então, 700 megabytes. Se você está baixando 50 megabytes por segundo, quer dizer que você, em pelo menos aí 12 segundos ou 13 segundos, você vai ter baixado um CD-ROM. 50 megabytes vezes 10, 500 megabytes. Vezes 12, 600. Então, vai dar aí 14 segundos. Em 14 segundos, aproximadamente, porque a velocidade pode variar, porque quando você fala 500 megabits, é velocidade total. Isso você tem que levar em conta uma variação de sinal, de banda. Então, a gente considera geralmente 80%, 1 megabyte. Então, 50 megabits seria 5 megabytes. 500 megabits
você corta um zero, 50 megabytes. É uma conta que eu uso dessa forma, fica muito fácil. Então eu considero 80%. Então a conta aproximada aí desse CD-ROM aqui vai demorar 12, 14 segundos para você fazer esse download. Considerando que um plano de 500 megabits, cortando zero, vira 50 megabytes. Então quando você for baixar um CD de música, legalmente, logicamente, você vai gastar, considere uma tolerância, pelo amor de Deus também, você não vai contar no segundo ali e vai baixar em 14 segundos, mas vamos considerar 20 segundos. Em 20 segundos você vai baixar um CD-ROM de 700 megabytes, certo? Então, vamos um pouco mais além. Se eu tenho um plano de 500 megabits, eu baixo 50 megabytes por segundo e eu tenho aqui um DVD de 4.7, acho que está dando para vocês verem, 4.7 gigabytes, que se eu converter em mega vai dar 4.700 megabytes. Aí já começa a conta a ficar um pouco mais complicado para fazer na cabeça. Mas se eu estivesse comprando, se é 4.700 megabytes e eu estou baixando 50 megabytes por segundo, basta fazer essa conta. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês aqui. Eu vou fazer a conta, é 4.700 megabytes, eu fiz uma conversão, não dá exatamente esse valor, por conta do múltiplo, né, que é diferente, que você tem 1 mega, você tem 1024 kbytes. Então você tem 1 GB, você tem 1024 megabytes. Mas eu vou fazer como se fosse 1000. Então 4.700 mega dividido por 50. Pronto. Então você vai diminuir, você vai dividir e você vai ter um tempo aproximado de 94 segundos. 94 segundos para você fazer o download de um DVD. Poxa, é muito rápido. Então considere aí que você vai demorar pelo menos aí 120 segundos, que seria equivalente a 2 minutos, certo? Mas isso é um problema. Porque eu estou fazendo um cálculo da velocidade total, ou seja, você vai precisar que esteja chegando para você, no seu equipamento, exatamente os 500 megabits, que são os 50 megabytes. Só que não chega. Aí é o problema. Aí você vai entrar em contato com o provedor e vai reclamar que não chega. Por quê? Aí nós temos uma série de variantes, que eu vou deixar também aí o vídeo falando. Se você estiver utilizando no Wi-Fi, aí você tem um problema do seu equipamento. Qual é o problema? Você tem um celular J7, eu nem tenho aqui, está lá embaixo, J7 Prime. Poxa, quando ele lançou era top 10. Só que ele é frequência 2.4. Então ele vai te limitar aí a pelo menos, na melhor das hipóteses, 50 megabits por segundo. Só isso, contratei 500 megabits, só vou fazer 50 megabits exato. Então, a sua banda caiu de 50 megabytes por segundo, né, do nosso cálculo aqui, para 5 megabytes por segundo. Então já muda. 5 megabytes por segundo, você vai fazer um download equivalente a 3 disquetes. Então já diminuiu sua banda. Já não são mais aquela quantidade que eu falei. Eu acho que foi quanto que eu falei? 35 disquetes. Né? Mas já não vai ser aquilo, vai ser 3 disquetes, seria 3 disquetes e meio, né? Mais ou menos. Você já vai fazer um download de um CD-ROM de 700 megabits. Olha só, eu vou usar a calculadora novamente para facilitar. Então 700 megabits, ou melhor, 700 megabytes, 700 megabytes, que é a capacidade desse CD-ROM, dividido por 5. Então, você já vai demorar 140 segundos para fazer esse download. 140 segundos vai dar mais de 2 minutos. Então, o que você faria em pouco mais aí, né, de 14 segundos, que foi a conta que eu fiz, né? 14 segundos, num plano de 500 megabits, fazendo um download de 50 megabytes. Seria 14 segundos para você fazer um download desse CD-ROM. Já no seu celular, por conta do seu Wi-Fi só passar 50 megabits,
que é o equivalente a 5 megabytes. Se eu for fazer um download de 700 megabytes, vai demorar 140 segundos. 140 segundos vai dar 2 minutos e 20. Não é lá. Não é lá. Poxa, uma vida. Antigamente, quando você fazia download aí em acesso discado, né? Não vou nem entrar nesse detalhe, vou deixar também um vídeo aí falando sobre isso. Era eterno. Então, a internet ainda, num plano de 50 megabits, já seria suficiente, basta que você tenha paciência. Piora nesse caso. Nesse caso aqui, por quê? Eu vou fazer duas contas agora, para relembrar. Então, se eu tenho 4.700 megabytes e faço um download no plano de 500 megabits, que vai me dar 50 megabytes por segundo, eu vou demorar 94 segundos. Então você vai fazer a conta aí, vai dar aí 1 minuto e meio, mais ou menos. Só que, se eu for fazer esse download no J7, no celular, estou usando o J7 como exemplo, que só passa 50 megabits, poderia ser também um notebook antigo, que você esteja conectado numa banda de 2.4, que na melhor das hipóteses, estou considerando a melhor das hipóteses, vai passar 50 megabits, porque é raro passar isso tudo. Aí a conta já muda. Então o que eu demoraria 94 segundos, eu vou demorar agora 940 segundos. 94 segundos é 1 minuto e meio. 940 dividido por 60, eu vou demorar 15 minutos. Então quer dizer, num plano de 500 megabits, fazendo uma banda de 50 megabytes, note que eu estou sempre recapitulando isso. Eu vou demorar no caso demorar 1 minuto e meio, seria 94 segundos, 1 minuto e meio. E numa banda de 50 megabits, 5 megabytes por segundo, vou demorar 15 minutos. 10 vezes mais. Então é simples. Num plano de 500 megabits, você vai fazer um download na velocidade. Num plano de 5 MB, 10 vezes. Né? 50 megabits, 10 vezes mais lento. Aí você vai dizer, caramba, e o que eu faço? Aí você precisa entender as limitações dos seus equipamentos. Não adianta você contratar 500 megabits se você só tem um notebook antigo na sua casa. Detalhe, não estou dizendo para você não contratar, porque você vai ter visita, você vai ter uma série de outros detalhes que poderia influenciar na sua decisão de contratação do plano. Mas você é um cara solitário, você não recebe visita, você não tem parente, você é só no mundo, caramba, você é um infeliz. Brincadeiras à parte, mas você só tem você. Na pior hipótese, você tem sua esposa, é um casal apenas, mas não recebe ninguém. Um plano de 50 megabits vai te atender, vai depender do que você vai fazer, porque às vezes uma pessoa só pode consumir 500 megabits tranquilo. Você tem lá um PS5 que faz download de 60 GB cada vez que você vai baixar um jogo, 100 GB. E não estou me referindo a download, estou me referindo à navegação em si. Então no celular, que você vai fazer apenas exibição de vídeo, vai usar o WhatsApp, você não considera que você vai consumir 50 megabits, ou seja, 5 megabytes por segundo de download. Você não vai ficar baixando coisas pesadas, mas influencia numa reprodução do vídeo. Um vídeo em HD, por exemplo, 50 megabits vai até rodar, mas duas pessoas usando essa mesma internet, vai dividir essa banda, vai dar 25 megabits para cada um, e talvez essa velocidade em Full HD já não vai rodar com tanta qualidade, vai dar umas paradinhas. Então, na hora de contratar, você tem que levar em conta isso. O que eu vou utilizar na internet? Eu contrataria 500 megabits, o preço que está hoje. Só que você tem que levar em conta os equipamentos que você vai utilizar. Você tem um computador, PC gamer na sua casa, você tem 5 pessoas que vão utilizar a internet. Eu, na minha casa, quando eu puxo aqui na minha RB, que é um roteador, uma router board, depois eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso, já fiz um vídeo aí também, eu vejo 14, 15 equipamentos conectados simultâneos na minha casa durante o dia. 15, olha só, 15 equipamentos. Isso leva em conta 3 roteadores, que estão, claro, considerando os IPs, né? Eu tenho 3 roteadores, mas eu vou considerar aqui, eu tenho TVs conectados, celulares, vão ter 5 celulares conectados, vai ter uma TV Smart, vai ter, na verdade, 2 ou 3 TVs Smart, vai ter videogame. Então, às vezes eu tenho conectado, não estou utilizando, mas eles estão conectados na rede.
Então, se você tiver com uma TV ligada, por exemplo, mesmo que você não esteja utilizando, mas o seu videogame está embaixo, ligado, às vezes você tem um download sendo executado ali e não lembra, né, uma atualização sendo feita, porque ele costuma fazer esse tipo de coisa em segundo plano. Então, às vezes você desligou o videogame fazendo um download, não desligou da tomada, ele está lá em stand-by, mas ele está fazendo download. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. Então, você vai ter equipamentos na sua casa conectado na sua internet 500 megabits. Então, 500 megabits tem que te atender. Só que você não pode ficar levando em conta que toda vez que você for fazer um teste de velocidade, você vai bater lá 500 megabits. Por quê? O seu celular você vai bater 50, meu celular tem 5.8, vai bater 300, 250, entendeu? É o limite do equipamento. Mas eu estou com o notebook conectado, mas o seu notebook está em Wi-Fi 2.4, vai passar 50 MB. É 5.8, 200 megabits por segundo. Só que você considerando essa velocidade, porque sempre é metade, 500 megabits de internet, você vai passar 250. Mesmo que você conecte a 300 megabits, ele vai te fazer half duplex, 250 para enviar, 250 para receber. Então nunca considere. Vou deixar também vídeo aí falando sobre roteadores, certo? Então eu fiz esse vídeo rapidinho porque me pediram, teve duas pessoas que me encontrou e perguntou, como eu trabalhei com telecom, me perguntou o porquê disso. Eu falei, vou fazer mais um vídeo, já tem outros vídeos, mas vou fazer mais um vídeo. Então vou deixar os vídeos aí relacionados a cada assunto, a roteador, a velocidade, diferença, megabits, megabytes. Inclusive vou fazer num próximo vídeo à frente, nós vamos montar uma rede doméstica utilizando roteadores comuns, prós e contras, né? Tem preço e paz, vamos dizer assim. Existe, né? Você quando contrata um serviço, você tem que ver duas coisas, preço e paz. Se for muito barato não vai te dar paz, às vezes não compensa. Não compensa, às vezes é melhor você pagar um pouquinho mais caro e ter a sua paz, que paz não tem preço. Então eu vou mostrar duas formas de montar uma rede. Vou montar uma rede com equipamentos comuns, né, domésticos, e vou montar uma rede ideal, que seria com equipamentos mesh, né, controle de banda e etc. Certo? Então esse vídeo foi apenas para falar sobre isso. Logicamente, se você tiver um equipamento conectado no cabo, eu tenho um notebook conectado no cabo. Então, na pior das hipóteses, considerando o pior do cenário, no plano 500 megabits conectado no cabo tem que passar 100 megabits. Por quê? Porque se a sua placa de rede não for gigabit, ela vai ser 100 megabits e vai passar 100 megabits por segundo, 10 megabytes aproximadamente. Mas é gigabit, você vai ter 100% da banda, teoricamente, se você tiver um cabo conectado no gigabit no seu equipamento, sua placa de rede for gigabit, e sua internet for 500 megabits, você teria que bater 500 megabits no cabo. Aí você considera aí uma variação, vai estar 300, 400 megabits. Se você estiver compartilhando com outros equipamentos na sua casa, isso vai influenciar, porque o seu consumo, dependendo do que você estiver fazendo, você vai derrubar toda a rede, porque você vai estar consumindo a sua velocidade inteira. Então eu prefiro fazer o quê? Controle de banda. Então quando eu for montar a rede com vocês, a primeira rede mais barata, eu vou utilizar esse termo controle de banda. Por quê? Porque é melhor que você tenha equipamentos conectados com 100 megabits apenas, nesse caso aí. Mas a minha placa de vídeo é giga. Mas limite a 100, como? Use um cabo, no caso se a sua placa de rede for gigabit, você converte simplesmente usando um cabo 2 pares. Pronto, já virou 100 mega. Você limita. Então você consegue fazer um controle de banda. Mas aí o roteador não atende a casa inteira. Você coloca 3 roteadores, que é o caso da rede que a gente vai montar. Então você tendo 3 roteadores, você vai ter 3 roteadores conectados num cabo de 100 megabits. Então você vai ter 100 em cada roteador. Então 500 MB vai ficar muito bem distribuído na sua casa. Porque quando você contrata 500 megabits, você contrata disponibilidade, não velocidade. Se você considerar que está contratando velocidade, você está contratando errado. Você vai precisar ter uma internet veloz, sim. A velocidade vai estar sendo considerada. Mas você vai ter paz. Você vai ter uma internet distribuída na sua casa, você vai ter uma rede doméstica propriamente dita, né? Por quê? Se eu tenho 500 megabits, eu não tenho que bater 500 megabits apenas em um equipamento. Eu preciso que todos os equipamentos da casa compartilhem essa velocidade. Então você pode ter um videogame que vai sugar 100% da sua banda. Aí você limita ele a 100. Você tem um filho lá que baixa vídeo o dia inteiro, jogo o dia inteiro. Lógico que você pode levar em conta controle. Qual horário que vai ter menos gente utilizando a internet? De madrugada. Fala para o seu filho para baixar de madrugada. Ele vai baixar rapidinho. Então você tem que ter esse controle. Então quando você contrata uma internet, tem que ser contratado de uma forma inteligente. Como que você vai utilizar essa internet? Como você vai controlar? Porque ela não é mágica.
Você não vai ter uma internet de 500 megabits parecida com energia elétrica, que você vai conectar todos os equipamentos em 110 volts e todos eles vão consumir 110 volts simultâneo. Internet não. Você vai ter 500 megabits distribuído para todos. Então, se você conectar vários equipamentos, você vai ter 500 distribuído, fazendo divisão. Então, essa divisão sendo bem feita através de uma rede bem estruturada na sua casa, mesmo que seja doméstica, você tem esse controle. Você põe um roteador na varanda para atender visita. 100 megabits chegando no cabo e você tem um Wi-Fi com 50 megabits distribuindo lá. Se for 5.8 também, vai depender do equipamento dos clientes, mas vai se limitar a 100 megabits. Mesmo que a pessoa esteja com 5.8, vai consumir 100 megabits na varanda. E você tem 400 para o resto da casa. Ah, mas eu tenho uma piscina que eu faço churrasco. Roteador, 100 megabits. Mesmo que seja 5.8. Eu vou mostrar para vocês como utilizar modems e roteadores como secundários. Né? Não precisa sair comprando adoidado. Qualquer roteador você coloca como secundário. E você consegue fazer esse controle de banda. Por exemplo, você tem 500 megabits na sua casa, 3 roteadores no cabo de 100 megabits e o principal, né, chegando nos 500, vai ter ali uma porta, geralmente são 4, né, você vai ter uma porta giga ali que você vai conectar no seu equipamento ali e vai utilizar a velocidade total. Você não tem que sair distribuindo na sua casa inteira essa velocidade ao mesmo tempo, porque quando você tiver várias pessoas utilizando, você vai ter esse problema. Ah, mas eu tenho aqui a sala que usa TV, consome muito, é Full HD, é 4K, 8K, põe um cabo. Você põe um cabo de 100 megabits, que é um cabo 2 pares, conectado na TV, que geralmente ela vai ser giga, né, por ser 8K, conecta na porta do seu equipamento giga, ou seja, o seu modem que chegou, um Huawei, uma TP-Link, ele tem 4 portas gigabits. Então, propriamente tem que ter, quase, vamos dizer assim, obrigatoriamente, porque se você está contratando 500 megabits, você tem que ter portas gigabits para passar. Então você faz o quê? Você tem 4 portas. 3 portas já vão atender os 3 roteadores que eu acabei de falar na sua casa, se for muito grande, ou 2, e vai sobrar uma porta. E essa porta você liga na sua TV. Aí você pode fazer o quê? Conecta um cabo 2 pares, porque você vai limitar a banda da sua TV a 100 megabits. Eu aposto que vai atender. 100 megabits são 10 megabytes por segundo. Ah, mas 8K vai consumir 20 megabytes por segundo. Aí realmente, aí você pode colocar um cabo 4 pares, porque se você já tem uma previsão de que o consumo médio vai ser 20 megabytes, né, que seria equivalente a 200 megabits, caramba, é um consumo enorme. Mas vamos supor que seja, aí você coloca um cabo 4 pares da sua TV até o roteador principal. Você tem 200 dedicado para a sua TV, considerando que ela vai consumir 200 megabits, e os outros 300 distribuídos para o roteador da casa. Então você não vai ter problema. Aposto que você vai ter uma rede eficiente. Porém, vocês vão precisar conhecer o funcionamento dessa rede. No próximo vídeo aí, vou estar mostrando para vocês como montar essa rede e como entender o funcionamento dessa rede, certo? Então eu espero que eu tenha sido claro, eu espero que vocês tenham entendido. Para gente que às vezes entende, né? Então fica mais fácil para a gente entender, mas talvez para você que é leigo, para técnico telecom vai ser fácil entender, para nós provedor, mas o usuário leigo às vezes é complicado, é difícil entender, eu compreendo, mas é para isso que eu criei o canal, é para poder a gente fazer essa sequência de vídeos aí, para poder explicar para vocês. Então vou deixar aí vários vídeos aí embaixo para vocês, relacionado a esses assuntos, porque eu falei tanta coisa aqui e não dá para ficar repetindo a mesma coisa, então vou deixar aí vários vídeos para vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva no canal para acompanhar os vídeos. Vou estar criando o clube de membros, ainda estou pensando muito o que fazer, porque são 3 modalidades de membros, então vai ter membro, vai ter direito a cursos exclusivos, então preciso estar preparando isso aí. Então nós vamos ter também o clube de membros do canal, para poder estar aperfeiçoando com curso. Nós vamos ter treinamento de telecom, treinamento para técnico de telecom. Mesmo que você não seja técnico, você pode aprender como funciona, como montar uma rede, como fazer uma correção numa rede, nós vamos ter tudo isso aí. Então, preparando aí, em breve nós vamos ter o clube de membros. Estou preparando com muito carinho para vocês. Eu sou muito perfeccionista, então quero que seja o mais prático e mais fácil possível para você entender, certo? Então deixa o like aí, se inscreve, compartilhe, fique com Deus e até a próxima.